Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula, esta ferramenta que o CAPED tem disponibilizado aos professores da Escola Bíblica Dominical. Em sequência às lições do nosso trimestre, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a vida devocional do cristão. Já estamos aproximando aí para o término de mais um trimestre, esperamos ter podido aprender bastante aí com essas 13 lições, né? Hoje já a lição de número 12, nós vamos falar sobre a vida devocional do cristão. Como os irmãos têm em mão aí texto áureo, texto bíblico, né? Eu queria apenas fazer uma oração pedindo a Deus que nos ajude, nos dê graça e que esta ferramenta possa ser útil para todos os ouvintes, onde chegar, e que o irmão possa usar da graça de Deus para poder ministrar esta aula conforme a necessidade na sua congregação. Poderei fazer a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 6, que é o nosso texto-chave, onde vai dizer para nós: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, verso 6, né? E para refletir, diz que a prática do devocional diário é o alicerce da vida espiritual do Filho de Deus. Então, bem interessante aqui considerar durante a aula esta frase. A prática do devocional diário é o alicerce da vida espiritual do Filho de Deus, né? Então, como já bem disse aqui o nosso comentarista em aulas já gravadas, essa lição foi dividida em 3 blocos de estudos, né? Então, no primeiro grupo de estudos, ele falou da Igreja Universal e depois da aplicação para com a igreja local. E nesse último grupo de estudo, o último bloco aqui, estamos vendo sobre a responsabilidade individual de cada crente, né? Mesmo porque nós sabemos que existem responsabilidades que são dadas à Igreja Universal, como já estudamos aqui, né? Adoração, comunhão, evangelização são aspectos, são características dadas às igrejas universal, independente das denominações. E agora estamos aqui mais focados sobre a responsabilidade individual de cada crente. E falando de responsabilidade individual, nada mais propício do que usar esse tema da lição de hoje, né? A vida devocional do cristão. Devocional já está falando aqui de devoção, né? Está falando, a palavra, o termo devocional deriva da palavra devoção, que significa apego sincero e fervoroso. E no nosso caso aqui é a Deus, né? Então, a devoção seria um apego sincero e fervoroso. Então, devocional do cristão, o devocional é o tempo que o cristão investe na sua vida, né? Não é o tempo que ele perde, mas é o tempo que ele investe para ter um relacionamento com Deus, né? Então, por isso que nesta lição não existe uma receita de bolo, né? Não temos uma fórmula mágica para fazer um devocional, porque o devocional é algo pessoal que você vai realizar apenas entre você e Deus, né? E então nós temos aqui algumas ferramentas que vão nos ajudar à prática do devocional, tá certo? Então, devocional é algo voluntário, não é uma decisão, uma imposição, mas é algo que Deus nos deixa um relacionamento voluntário, em que nós nos decidimos buscar, falar, se aproximar, ter mais comunhão com Deus, né? A importância do devocional, ela precisa ser vista na nossa vida como uma prática diária, né? Interromper um devocional que você pratica diariamente
Talvez hoje você, parando de fazer devocional hoje, talvez amanhã você ainda consiga falar, olha, não mudou nada, depois da manhã não mudou nada, mas ao longo do tempo você vai começar a observar que quando você tinha o cuidado, o zelo, a atenção de fazer um devocional todos os dias, a sua vida espiritual, ela fluía muito melhor, ela era muito melhor, ela estava muito mais alicerçada na palavra de Deus. Então, não experimente fazer isso, mas se isso, você já viveu isso, você vai entender a importância do devocional. Inclusive, nós observamos que muitas doenças, elas vão matando as pessoas de uma forma muito silenciosa, né? Então, deixar de praticar um devocional é estar morrendo silenciosamente. Primeiro ponto aqui, irmãos, da nossa lição vai falar sobre a importância do devocional diário. E eu gostaria de estar citando alguns versículos e gostaria que você, professor, anotasse do lado da sua revista. E se você puder ler depois, alguns deles eu vou estar lendo também, mas será de grande importância para conduzir esta aula. O Salmo 119, o verso 37, vai dizer para nós: desvia os meus olhos das coisas inúteis, né? Talvez se nós tivéssemos uma oração como esta do salmista, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver nos caminhos que me traçastes. Então, nós vamos encontrar mais este tempo para a realização deste devocional diário, né? Então, tirar um pouco o foco de muitas coisas que são inúteis, né? Um cristão que vive uma vida de devocional diariamente, ele tem uma mente conectada com Deus, né? Ele tem uma mente que está sempre ligada a Deus, né? É bem verdade que nos dias em que vivemos, colocar a prática de um devocional todos os dias constitui-se um desafio para a vida do cristão, devido às grandes necessidades e quantidade de coisas que nós temos que fazer. Entretanto, é importante e necessário que nós venhamos encontrar um tempo para a realização desse devocional, né? Aqui o nosso comentarista deixou algumas dicas e que nós vamos estar caminhando aqui e tentando ver em que melhor lugar este momento vai se encaixar na sua vida, desde que você não deixe de praticá-lo, né? Então, ele é de uma grande importância. Eu costumo entender e colocando da forma seguinte: existem pessoas que acham que algumas coisas não são tão necessárias. Exemplo, tem pessoas que dizem, não preciso ir ao culto todos os dias, não preciso estar todos os cultos na igreja, né? E às vezes alguém possa também dizer, não julgo que haja ser necessário realizar um devocional diário, todo dia, ler a Bíblia, todo dia, orar, todos os dias. Podemos tirar isso por parâmetro a alimentação para o nosso corpo físico. Como é que nós alimentamos o nosso corpo físico? Há pessoas que não julgam necessário alimentar-se com algum tipo de alimento. Entretanto, quando ela realiza alguns exames, é impossível não notar. Logo, um profissional da área da saúde vai indagar essa pessoa. Você não come esse tipo de comida, você não faz isso, você não bebe água, você não pratica uma atividade física. Então, isso vai ser mostrado, né, no dia em que ele vai fazer um exame. Então, talvez algumas pessoas que não julgam necessário a prática de um devocional, a prática de estar sempre indo na igreja, de estar sempre lendo a Bíblia, no dia que a sua alma for examinada, o dia em que se for fazer um exame na sua conduta, na sua vida espiritual, talvez isso vai ser constatado, né?
que aonde você não conseguiu amar como deveria, aonde você não conseguiu ser um pacificador como você deveria ser, aonde a sua luz espiritual não conseguiu brilhar como deveria, né? Quando se examinar na sua conduta, na nossa vida espiritual e se observar em que nós falhamos, e então vai se chegar à conclusão: falhamos por falta de estarmos buscando mais a Deus, de termos uma vida em comunhão, de uma prática diária, de um devocional com Ele. Irmãos, também o que está muito ligado à vida devocional na vida do cristão, é o nosso crescimento espiritual, né? Como bem disse aqui o nosso texto para refletir, a prática do devocional diário é o alicerce da vida espiritual do Filho de Deus. Então, quanto a nossa vida irá crescer espiritualmente, está ligado diretamente o quanto de tempo nós temos para passar com Deus em um devocional, ou para passar com Deus em oração, né? Como está escrito no nosso texto-chave aqui, né? Da nossa lição, tu, quando orar, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, né? Então, a vida devocional do cristão é uma vida de oração em secreto, né? Então, é um alicerce por isto, porque é algo que você não vê, você não sabe quanto tempo aquela pessoa orou para estar louvando a Deus ali naquele momento de culto, quanto tempo aquela pessoa passou em oração, buscando a Deus, em uma vida de devoção a Deus, para estar pregando ali naquele culto, né? Para estar ensinando ou falando. E então, constitui-se uma vida de devoção ou devocional diário, constitui-se um alicerce para que nós possamos crescer, né? E esse crescimento espiritual, ele vai ser visto pelas pessoas. O alicerce não é visto, mas o crescimento sim é visto. Então, muito bem colocado aqui está na nossa lição sobre pessoas que investem muito, né, em aparência. Por exemplo, ele faz um questionamento aqui, né, se você compraria um prédio que tem uma fachada muito boa, mas que não tem um bom alicerce. Certamente que não. Certamente que quando você quer um prédio que esteja bonito por fora, você também quer que ele tenha um bom alicerce. E assim deve ser a nossa vida cristã. Não podemos viver apenas de uma aparência, né? De apenas mostrar um bom cântico, mostrar uma boa mensagem, um bom ensino, mas também estar acompanhado de um bom alicerce para a nossa vida espiritual. Porque certamente virá as tempestades, virá a dificuldade, virá a chuva, os rios, e combaterão contra a nossa vida, né? E este combate nós só poderemos mantermos firmes se nós estivermos verdadeiramente com um bom alicerce na nossa vida espiritual. Então, devocional muito ligado aqui à nossa vida de crescimento espiritual. Eu queria colocar aqui mais um versículo, terceira carta de João, capítulo 1, e o versículo de número 2, em que está escrito: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, né? Então, essa preocupação de ter uma alma sadia, assim como ter também um corpo saudável, né? Significa cuidar também da parte material ou da parte física, do nosso corpo físico, com uma alimentação, com uma dieta, mas também cuidar da alma. E aqui podemos incluir uma vida de devocional, né? Uma pessoa que se preocupa em estar bem a sua alma, assim como vai também bem a sua saúde, né? Para que você possa entender, desejo que te vá bem em todas as coisas materiais, que tenha saúde na sua vida, física, e que também vá bem a tua alma,
Para que você possa ter saúde no seu corpo físico, você precisa ter cuidados de alimentação, às vezes 3, 4 vezes por dia, né? De banho, de assiduidade, né? Então, tudo isso é um cuidado para o corpo físico. E para que a nossa alma ela também tenha a mesma saúde espiritual, ela também precisa de se alimentar, né? E a alma como sede das paixões, né? A alma como sede das emoções, do sentimento, é com a alma que amamos, é com a alma que entristecemos, é com a alma que alegramos. Essa alma precisa ser alimentada e muito importante que seja alimentada pela palavra de Deus. Uma vez que ela não é alimentada pela palavra de Deus, ela vai ser alimentada pelo ambiente em que ela vive. Se ele vive em um ambiente de ira, de ódio, de discórdia, de briga, de calúnias, de guerras, é como são as pessoas que não têm Deus nos dias de hoje, né? Muitas das vezes você encontra pessoas, pequeninos, meninos, jovens, adolescentes, com uma mente deturpada. Mas isso está ligado diretamente ao ambiente em que ele vive e o que a alma dele se alimenta e reflete como ele conduz a sua vida. Então, nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos estar atento à nossa vida espiritual e colocar a prática do devocional diário nas nossas vidas, né? Nós temos aqui, para que nós possamos realizar um devocional, duas coisas muito importantes, que é a Bíblia e a oração, né? Você pode até ter outras coisas para colocar no seu devocional, mas o que não pode faltar, em hipótese alguma, é a Bíblia e a oração, né? Então, a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. A palavra de Deus, ela nos dá luz para tomar decisões no nosso dia a dia, né? Então, quando nós saímos para um dia de batalha, um dia de trabalho, um dia de estudo, e antes de sair nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, certamente aquele alimento que nós tivemos todas as manhãs da palavra de Deus, ele vai nos ajudar em tomadas de decisões, né? Sim, em qualquer circunstância da nossa vida. Como nós vimos aqui na lição, a Bíblia vai nos trazer, nos ensinar como se aproximar mais de Deus, como tratar com os filhos, como gerir as finanças, como cuidar dos negócios e tantos outros assuntos, né? A Bíblia vai nos ensinar tudo isso. No Salmo 119, eu queria que você anotasse que eu não vou poder ler. Salmo 119, do 96 até o 99. Neste salmo, você vai observar o salmista dizendo: tive mais entendimento do que os meus mestres, porque observei conforme a tua palavra, né? Então, no devocional do cristão, não deixe de lado a palavra de Deus. Se você puder, no seu devocional, se você conseguir fazê-lo todas as manhãs, pegue uma Bíblia. E eu li aqui na nossa lição que ele diz assim: deixe o seu celular longe, mas bem longe mesmo, né? Ah, mas eu tenho um celular, a Bíblia no celular. Se você puder pegar uma Bíblia física para fazer o seu devocional, eu tenho certeza que isso vai ser mais proveitoso, né? Então, aconselho aos professores a incentivar os nossos alunos, jovens, aos leitores da Palavra de Deus, a voltar mais para a Bíblia física, né? Por causa da distração que os aparelhos eletrônicos nos trazem. Às vezes você está lendo um texto e chega uma mensagem, chega uma notificação, né? E isso acaba atrapalhando um pouco a nossa vida de leitura da palavra de Deus. Hoje nós vemos as pessoas usar o termo maratonar, né? E às vezes nós vemos pessoas, eu vou tirar esse final de semana para maratonar uma série, né? Vai assistir aquela série, todos os capítulos, todos os episódios, né? E
Nós poderíamos usar isso para a Bíblia, né? Por que não tirar um final de semana, um feriado, para maratonar a Bíblia, né? Não, esse final de semana eu vou tirar para ler as cartas paulinas, eu vou ler os evangelhos, né? Esse final de semana eu vou ler o Novo Testamento. E isso seria muito interessante, né? Aproveitar esses momentos. Mas falando aqui de devocional, se você tiver dificuldades para praticá-lo, você pode colocar até mesmo o aviso no seu celular. Eu me lembro que um dia desses atrás, o celular de uma pessoa fez um barulho de água caindo e eu perguntei, mas por que esse barulho? Ele disse, não, porque o meu celular me lembra que eu preciso beber água. E eu fiquei com aquilo na mente, né? E então, por que não o seu celular lembrar que você precisa de ler a Bíblia, né? Lembrar que você precisa de fazer um devocional com Deus. Então, programe a sua vida, seja dono do seu tempo, tenha o tempo que Deus colocou à sua disposição no controle e programe a sua vida para ter um momento de devocional, de praticar um devocional diário na sua vida cristã. Irmãos, olhando para esse tema, a vida devocional do cristão, eu me lembro de dois jovens. Um deles é Ezequiel e o outro é Daniel. Porque ambos haviam saído da sua terra, haviam saído de Jerusalém e havia sido levado para o cativeiro na Babilônia, mais de 1.000 quilômetros, né? E não tinham como ir à igreja, né? Não tinham como ir ao templo. Mas, entretanto, nós observamos pela conduta da vida deles que eles mantiveram a sua vida de devoção a Deus, né? O Ezequiel, talvez, olhando para a sua vida, ele poderia ter muitos motivos para abandonar sua vida ministerial como uma pessoa de uma família sacerdotal. Ele foi levado para a Babilônia sem exercer o ministério sacerdotal, porque ele ainda foi muito jovem, né? Não tinha ainda 30 anos para exercer o ministério sacerdotal, ele foi jovem. E na Babilônia, certamente, ele já sabia que a perspectiva dele retornar para Jerusalém, para ele voltar a ser sacerdote, estava perdida, né? Mas mesmo assim, Ezequiel, ele manteve-se fiel a Deus. E a sua fidelidade certamente estava ligada a uma vida de devoção, uma vida de oração, né? Mesmo não podendo estar indo na igreja, né? Então, eu tive um momento na minha vida em que eu trabalhava em horários que eu não podia estar na casa do Senhor. Só ia na igreja aos domingos, né? Então, eu não poderia esperar o domingo para ir à igreja ou para ler a Bíblia. Não precisava esperar um domingo para cantar um hino, para orar a Deus, né? Então, falando aqui de Daniel, o Daniel e o Ezequiel, Daniel, nós temos na Bíblia um texto em que vai falar que ele orava 3 vezes ao dia, né? Então, ele estava longe do templo, longe da sua terra natal, mas ele não estava longe de Deus, né? Então, hoje nós temos um livre acesso a Deus, nós temos a liberdade para buscar Deus em qualquer momento da nossa vida. Então, isto é um privilégio que o cristianismo nos trouxe, né? Temos livre acesso à presença de Deus, vai estar escrito lá na carta de Hebreus, né? Então, nós precisamos aproveitar esta oportunidade que nós temos, independente do lugar onde nós estivermos, né? Talvez se nós olharmos aqui para o que o nosso comentarista colocou sobre separe um local e um horário, né? Alguém possa dizer assim, mas eu tenho dificuldade porque na minha casa não tem um lugar específico, não tem um quarto específico que eu possa estar orando. Eu olho para Jacó, eu acho que você não está pior do que Jacó, né? Jacó saiu de casa, não tinha nada, ele pegou uma pedra, colocou por travesseiro e ele dormiu ali naquele lugar.
E quando ele acorda, ele faz um devocional. Quando Jacó acorda, ele ora a Deus, ele faz voto, ele fala com Deus e depois ele segue a caminhada. Então, não importa onde você acordou, não importa onde você passou a sua noite, se programe, acorde um pouco mais cedo e faça ali a sua oração, faça a sua leitura. Certamente você estará vendo resultados na sua vida no decorrer dos dias. Então, Daniel, ele era uma pessoa que orava 3 vezes ao dia. Lá no Salmo 55, verso 17, o salmista vai dizer que ele apresentava a Deus a sua oração 3 vezes ao dia, né? Então, nós já sabemos que isso era um costume do povo judeu e que nós não temos esse hábito, né? Entretanto, se você conseguir colocar um pouco mais de tempo na sua vida para a devocional, para a devoção, não precisa ser somente matutino, nós falamos pela manhã, porque entendemos que é o melhor momento, que nós podemos acordar um pouco mais cedo, entendemos que a nossa mente ela está mais fresca, ela está melhor para absorver algo e que nós temos algo para enfrentar naquele dia, né? Então, por que o devocional tem que ser diário? Porque a luta é diária. Todos os dias nós lutamos, todos os dias nós saímos para batalhar, né? Assim como nós alimentamos o nosso corpo todos os dias, a nossa alma, para que ela tenha saúde, ela tem que se alimentar todos os dias, né? A Bíblia diz que Deus... ele falava com Adão na viração do dia, né? E, segundo o comentário bíblico de Bacon, a viração do dia é uma expressão idiomática para aludir à noite, pois no Oriente Próximo sopra um vento fresco sobre a terra e o pôr do sol. Desta vez, o casal não estava preparado para encontrar-se com Deus, né? Então, todos os dias ali, Deus vinha falar com Adão, né? Então, era um devocional, era um encontro que ele tinha todo dia, né? Jesus vai nos ensinar a orar pedindo o pão nosso de cada dia, né? Nós vamos ler na Bíblia sobre o maná. O maná, ele era colhido todos os dias, né? Com exceção do sábado, né? Então, porque o sábado era o dia todo para ser consagrado ao Senhor, não é porque não era para buscar o Senhor, né? Na verdade, o sábado era todo ele consagrado ao Senhor. Então, nós precisamos ter esse devocional todos os dias, independente de nós já termos um dia de culto, né? Temos um dia de culto no domingo, temos um dia de culto no meio da semana, mas o devocional, ele precisa também estar na nossa vida como algo que é praticado todos os dias, né? Então, lá em Gênesis 3 e 9, nós vamos ver Deus dizendo, onde está? Né? Onde está? Ou seja, Deus está falando, Adão, eu vim para o devocional. Você não veio hoje? Por quê? Né? Esse onde está não era um lugar físico, né? Mas era uma condição, né? Está escrito no comentário bíblico de Matthew Henry que a pergunta que foi feita não era em lugar físico, mas sim em que condição você está, né? E ali ele vai se revelar para Deus. E é interessante observar que, independente da condição, Deus ainda aguardava Adão para o devocional, né? Então, independente da condição que você se encontra hoje, talvez você vai dar uma aula para uma escola dominical e lá tem algum aluno que está num momento difícil da vida, em que acha que não tem tempo, não tem condição, independente da condição em que você se encontra, Deus está te esperando para o devocional, assim como ele estava esperando Adão para o devocional. E Adão faltou, e Deus perguntou para ele, onde você está, porque você não veio no devocional de hoje. Como bem dito aqui na nossa lição, 2 coisas que não pode faltar no nosso devocional é a Bíblia e a oração, né? Então, é muito importante você ter a Bíblia, você ler alguns trechos, alguns assuntos da Bíblia, e muito importante que você tenha também um momento de oração e um momento de reflexão
sobre aquilo que você leu e sobre aquilo que você está orando e colocando diante do Senhor. Se você conseguir ser uma pessoa mais organizada, né? Algumas pessoas conseguem ter até um caderno de oração. Parece que o comentário fala sobre isso. Isso é muito importante, né? Se você conseguir ter essa organização de colocar um caderno, de ter um caderno de oração, inclusive esse caderno pode ser compartilhado até mesmo com a sua família, né? Se você tem um lar cristão em que você acorda mais cedo, faz o seu devocional, sai para trabalhar, outra pessoa da sua casa, seu filho ou sua esposa acorda um pouco mais tarde, saia para trabalhar ou não, né? Esse caderno de oração pode ser compartilhado, né? Você pode ter na sua casa um caderno em que você vai colocando os pedidos de oração e vai anotando. Isso vai trazer para você mais motivação para fazer o seu devocional, porque você irá se lembrar que você tem alguns pedidos anotados ali no seu caderno. E também uma outra coisa interessante é você anotar algumas bênçãos que foram recebidas, né? À medida que uma oração foi atendida, respondida, você colocar ali, e isso vai gerar um histórico, e a sua mente ela vai se adaptar àquilo. A sua mente vai começar a entender que aquele caderno é um compromisso que você tem de orar e que você vai estar orando, falando com Deus, e você vai estar anotando, você vai estar vendo resultados, né? Aquele caderno, talvez já daqui a algum tempo, estará com 30 páginas e com 15, 20 orações que já foram respondidas, né? Então, isso vai fazer com que você dê mais interesse, goste mais de praticar esse devocional. Uma outra sugestão em que nós praticamos em um grupo de irmãos que nós temos é orar 5 minutos por uma causa todos os dias, né? Então, no nosso grupo, ao invés de nós colocarmos lá bom dia, boa tarde, boa noite, nós colocamos 5 por 7, né? Ou seja, 5 minutos, 7 dias por semana. Então, todos os dias nós oramos 5 minutos por aquela causa ou por aqueles motivos, né? Então, existem várias ferramentas à sua disposição que nós temos hoje, que você pode colocar para que a sua mente, que o seu organismo se acostume à prática de um devocional, né? Aqui, quando ele fala sobre separe um local, nós já falamos sobre horário, né? E na manhã é um horário muito bom, né? Nós observamos aqui, por exemplo, Jó. Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, né? E orava pelos seus filhos, né? Então Jó fazia isso de madrugada. A Bíblia diz que Jesus, levantando-se pela manhã, cedo, fazendo ainda escuro, está lá em Marcos 1,35, né? Isso aqui vai servir para nós, os irmãos que às vezes não, irmão, acordo muito cedo para ir trabalhar, não tenho tempo de fazer um devocional. Marcos 1,35 diz assim: e levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um deserto e ali orava, né? Então, não importa se nós temos que sair muito cedo para trabalhar, né? Jesus, ele orava cedo, ainda quando estava escuro, né? Davi, Salmo 57, versículo 8: eu mesmo despertarei ao romper da alva, né? Romper da alva, a primeira claridade da manhã. Salmo 119, verso 147, levanto-me antes da alva e clamo por socorro. Então, a alva seria a primeira claridade da manhã para aqueles que estão se levantando ao amanhecer para orar. Mas tem aqueles que se levantam, no Salmo 119, levanto-me antes de clarear o dia, né? Já tirando ali para realizar o seu devocional. Então, são momentos da nossa vida em que nós precisamos colocar como necessário e colocar como prática de uma vida cristã. Mais uma vez, vamos falar aqui que devocional é um alicerce para uma vida espiritual de um filho de Deus, tá certo? Então, devocional é algo particular, é algo que é você e Deus.
Entretanto, certamente você verá resultados no seu dia a dia quando você começa a praticar uma vida de devoção, um devocional todos os dias. Irmãos, aqui na nossa lição tem um ponto que vai dizer: concentre-se em Deus, né? Então, uma coisa muito importante é concentrar-se, concentrar a nossa mente, é não perder o foco, é dar a atenção a Deus, a Bíblia, a palavra, aquilo que estamos fazendo, né? Então, ler a Bíblia em textos específicos, isso é muito bom, encontrar ajuda, poder ler a palavra do Senhor é algo que o cristianismo nos trouxe este privilégio de nós mesmos podermos entrarmos na presença do Senhor, né? Então, no Antigo Testamento, tinha-se apenas um sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Hoje não, hoje nós temos a ousadia para entrar no santuário, né? Então, deixar de buscar Deus em todos os momentos em que nós queremos, em que nós precisamos da nossa vida, deixar de praticar um devocional é voltar o cristianismo para um retrocesso, né? É voltar o cristianismo para uma época em que eu precisava esperar um sacerdote, né? E, embora nós não podemos deixar de entender da necessidade do culto para a nossa vida, né? Então se eu fizer devocional não preciso ir à igreja. Não, isso não é verdade. Nós precisamos também da comunhão entre os irmãos, precisamos também do momento do culto, precisamos da adoração. Mas deixar que o devocional não faça parte da nossa vida é um retrocesso numa vida cristã. Por quê? Porque nós temos um livre acesso a Deus. Nós temos um mediador que é Jesus Cristo e Ele está conosco todos os dias. Então, nós temos um privilégio de acesso à presença de Deus. Não podemos limitar isso apenas ao ambiente de culto. Não podemos limitar isso apenas ao domingo, aos domingos da semana. Não, nós precisamos ter mais tempo dentro da nossa vida para buscar Deus e a prática de um devocional. Conecte-se em Deus. Quando for fazer o seu devocional, deixe o celular bem longe para evitar distrações, né? Então, nós falamos e acabei lendo aqui isso que está na nossa lição porque achei muito interessante. Existe algo que seria um alicerce, né? Nós colocamos como base, como um tripé para uma vida cristã, que é a Bíblia, é a oração e é o serviço que nós realizamos para Deus, né? Então, uma vida um devocional, ele está ligado diretamente à palavra de Deus que nós vamos precisar para ler, a oração, momento que nós vamos tirar para orar, e tudo isso para quê, né? Por isso que nós, quando falamos de ter um caderno, é muito importante. Tudo isso para quê? Devocional, oração, Bíblia, para podermos servir a Deus, né? Certamente, as necessidades virão ao nosso encontro. Pessoas próximas a nós precisarão de uma palavra, de uma ajuda. E o tempo que nós passamos em comunhão, em contato com Deus, é o que vai nos preparar para agir, vai nos capacitar para tomar decisões, para aconselhar as pessoas, né? A Bíblia diz que são como maçãs de ouro em salvas de prata, as palavras ditas no tempo certo, né? Mas como é que essas palavras virão a nós? Através do momento em que nós passamos em comunhão com Deus, o momento em que nós passamos no nosso devocional, aquilo que está lá no alicerce, ele será visto publicamente, né? Então, a prática do serviço vai estar ligado a
o momento em que nós passamos na nossa vida de devoção a Deus, né? Quanto mais você é dedicado a Deus na sua oração, na sua leitura da palavra, mais você vai poder trabalhar para o Senhor, servir ao nosso Senhor, servir na sua obra, né? E esse serviço a Deus certamente será feito em ouro, em prata, em pedras preciosas, né? Levando aqui para o começo da lição, que ele falou de um apartamento com uma fachada bonita e com um alicerce ruim, né? Podemos comparar isto a um serviço feito em madeira, feno, palha, certamente irá ruir-se, né? Então, o que nós fazemos para Deus esteja baseado naquilo que realmente nós somos diante de Deus, né? Porque antes de Deus querer de nós um serviço, Ele quer nós, né? Ele quer a nossa vida em devoção a Ele, né? Nós podemos aqui citar o exemplo de Saul, que ficou fissurado em serviço de ser rei, em serviço de cargo, em posição de status, e deixou de lado o quê? Uma vida de devoção a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, deixou de lado tudo isso. Então, antes de Deus querer um serviço seu, Ele quer você. Antes de Deus querer você ensinando, antes de Deus querer você pregando, você dando uma aula numa escola dominical, Deus quer você em oração, Deus quer você em comunhão, Deus quer você em devoção, em um devocional. Então, antes que tudo isso, antes de fazermos esse serviço para Deus, primeiro um devocional, certo? Então, certamente que o serviço virá, né? As oportunidades virão, a necessidade virá ao nosso encontro e nós precisamos estar preparados, então, para prestar esse serviço ao reino de Deus. Antes de chegar na conclusão do nosso assunto, eu queria fazer um breve comentário sobre a mordomia do tempo. Haja visto que nas pesquisas que fizemos, em relação a devocional, a maioria das pessoas disseram que não conseguem fazer porque não têm tempo para isto todos os dias, né? Então, eu queria compartilhar com os irmãos, né? E se você também julgar isso necessário, compartilha na sua sala de aula, que nós somos mordomos do tempo que Deus deixou para nós, né? Então, todos nós temos um dia de 24 horas, né? E um dia Deus irá pedir contas do tempo que Ele disponibilizou para nós, né? Ele disponibilizou para nós todas as coisas aqui na Terra. Porém, nós não somos dono das coisas, nós somos apenas administradores. Nós temos coisas, temos propriedades de coisa, mas na verdade sabemos que tudo veio da terra e a terra é de Deus e Deus ele é o dono de tudo. E nós temos aqui, por exemplo, na palavra do Senhor, várias parábolas, né, que o Senhor Jesus citou sobre trabalhadores, sobre vinha, sobre lavradores. Em todas essas parábolas, seja na parábola das bodas, seja na palavra do servo bom, seja na parábola dos trabalhadores da vinha, todas essas parábolas, uma coisa que vai ficar claro é o quê? É que existe um Senhor que é dono das terras e existe os servos que são contratados para trabalhar nela, né? Então, nós estamos aqui nesta terra como servos de um Senhor, estamos como servos do Senhor. E um dia o Senhor irá pedir que nós venhamos prestar contas, né? Então, como é que nós estamos fazendo com a mordomia do tempo? Como é que nós estamos administrando, né? O mordomo é aquele que administra aquilo que está em suas mãos. Ele não é dono, mas foi colocado para que ele possa administrar, né? Então, nós vamos ler na palavra do Senhor o salmista entendendo isso, ele dizendo assim para Deus: Senhor, me ensina a contar os meus dias.
de forma que eu possa alcançar um coração sábio, né? Então, administrar bem o nosso tempo é isto, é entender que o tempo que Deus nos deu não será suficiente para realizar tudo aquilo que nós desejamos. Então, nós precisamos saber definir prioridades na nossa vida, né? Definir prioridades olhando para a nossa vida espiritual, né? Então, prioridades espirituais devem ser colocadas na nossa vida. A exemplo de ler a Bíblia, a exemplo de ler a palavra do Senhor, de orar ao Senhor, de ter um momento de devocional com o Senhor. Então, são prioridades que nós precisamos colocar. Assim como colocamos prioridades em trabalhar, como prioridades de fazer estudos, de fazer um curso, de fazer uma viagem, colocamos planos, precisamos também colocar como prioridade ter um tempo para um devocional, porque certamente o Senhor irá pedir conta dos seus trabalhadores, do tempo que Ele nos disponibilizou, né? E o que foi que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu. Olhando aqui para a questão do tempo, a gente pode pegar o exemplo do Senhor Jesus, né? Então, o Senhor Jesus ele teve uma vida muito curta aqui na Terra, seus 33 anos, mas uma vida ministerial menor ainda, né? E então, dentro da vida ministerial de Jesus, o ministério de 3 anos, ele precisava cumprir tudo o que acerca dele estava escrito. E como é que Jesus fez isso? Né? Administrando o quê? Administrando o tempo, né? Então, Jesus não terminou o seu ministério dizendo para Deus assim, Senhor, olha, faltou uma profecia que tinha que se cumprir em mim, só que não deu tempo, eu não consegui realizar. Não, o Senhor Jesus, ele viveu a sua vida baseado naquilo que Deus havia determinado para ele e cumpriu todo o propósito de Deus, cumpriu todo o plano de Deus. Então, existe algo que o Senhor Deus tem como tarefa para nós. Existe algo que o Senhor Deus quer usar nas nossas vidas. E nós somos administradores do tempo que Ele nos deu, né? Que Ele nos concedeu. Então, o Senhor nos concedeu um tempo para nós administrarmos. Então, administrar melhor o tempo, assim como o Senhor Jesus administrava o seu tempo, né? Jesus tinha o momento de orar, tinha o momento de ajudar as pessoas, o momento de ouvir os seus discípulos, e tinha um momento de descanso, sim. A Bíblia diz que ele estava descansando na polpa de um barco, né? Então, Jesus tinha lugares para ir, tarefas a fazer, mas sempre administrando o seu tempo, né? Então, olhe para Jesus, como ele administrava o tempo, e se você tem o desejo de praticar o devocional, mas não está conseguindo colocar isso na sua vida, peça para que Deus lhe dê sabedoria, né? Lhe conceda sabedoria, força para que você administre melhor o seu dia, administre melhor o seu tempo, né? Se afaste um pouco mais de algumas coisas que não são tão necessárias, né? Que você pode estar tirando algumas coisas que não são tão necessárias para ter um pouco mais de tempo com o Senhor. Meus irmãos, chegando aqui na nossa conclusão, existem 2 perguntas aqui para refletir. Eu aconselho que você tenha esse momento aqui com a sua classe, sempre aplicando cada uma das lições. Então, essa pergunta que diz, estar presente nos cultos substitui o devocional diário e por quê? Né? Então, tente ouvir as pessoas, tente trazer mais claridade sobre isso. Eu acredito que a maioria já deve entender que devocional é algo que você faz em particular. É você e Deus, né? É algo que as pessoas não estão vendo. É o texto-chave da nossa lição, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, né? Então, existe uma diferença. O culto é algo coletivo, é algo que é feito com a igreja, né? Então, existe sim uma diferença.
e um não vai substituir o outro, porque no devocional é você e Deus, tá certo? E outra coisa que também colocado aqui é o que dificulta a prática diária de devocional ou do devocional, né? Então, com essa pergunta, eu acredito que você pode também aconselhar as pessoas, né? Findando aqui esta aula sobre a vida devocional do cristão, alguém pode chegar à conclusão de dizer: a lição é muito boa, mas eu não consigo. Então, esse é o momento. Por que, se é bom e você não consegue? É importante, mas você não pratica. Por quê? Esse é o momento. O que dificulta a prática diária do devocional, né? Então, algumas perguntas foram levantadas em pesquisa em que lemos. Algumas pessoas disseram: não consigo entender a Bíblia, né? Então, se você de repente se depara com uma pessoa que vai... Porque várias pessoas disseram isso, né? Eu não faço um devocional em casa, de orar e ler a Bíblia, porque eu não entendo a Bíblia. Então, aconselhe esta pessoa a ler textos simples, ler, por exemplo, os evangelhos, ler os milagres de Jesus, né? Não ler textos complexos, ainda que seja um texto que possa, para ser simples para alguns, para outros possa ter dificuldade, incentive essa pessoa a não desistir, né, de ler. E após essa leitura, ainda que não tenha tido uma compreensão completa do que leu, é onde entra a oração, né? Então, o devocional está junto à leitura e à oração. Então, essas pessoas que disseram, eu não faço porque eu não entendo, na verdade, eles precisavam continuar lendo e, após a leitura, orar ao Senhor. Certamente que, ao fazer isto, eles iam ter um crescimento espiritual e iam começar a compreender melhor as Escrituras, né? Uma outra resposta também apurada aqui: não consigo encontrar tempo, pois a minha vida é bem corrida. Por isso, nós achamos interessante acrescentar aqui, né, a mordomia do tempo. Porque muitas pessoas vão dizer isto: a minha vida é muito corrida, não consigo encontrar tempo, né? Então, olha para Jesus, né? Jesus tinha que exercer o ministério, tinha que cumprir nele todas as profecias, e ele encontrava tempo para tudo isto, né? Então, olha, sempre nós podemos encontrar, nós somos os administradores do nosso tempo. Também algumas pessoas dizem assim: não faço oração em casa e não oro, não leio a Bíblia em casa, porque eu não sou batizado na igreja. Então, houve muitas pessoas que tiveram esse pensamento, né? Eu só frequento a igreja, não sou batizado, não tenho assim um compromisso. Então, isso não é motivo também, né? Então, mesmo essas pessoas que não são batizadas, eles precisam ter essa vida de devocional, né? Essas foram apenas algumas perguntas que nós encontramos em pesquisa, mas aproveite esse finalzinho, faça as perguntas. Se alguém tiver necessidade, procure orientar ali os seus alunos. Se você tiver uma resposta para eles pronta, Deus te deu, responde. Se de repente a necessidade daquele aluno é algo que está além do que você tem para falar, não fale naquele momento. Peça para conversar com ele sobre aquele assunto em um outro momento, né? De repente ele vai falar: olha, eu não consigo fazer um devocional por uma questão A e B. E não é algo que você pode colocar em sala de aula, você diz para ele: em um momento nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas incentive, motive os seus alunos, tenha na sua vida como professor, como servo de Deus, a prática do devocional, e lembre-se de que antes de Deus querer o seu serviço, Deus quer você. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que nós possamos poder ter ajudado vocês aqui com essa ferramenta dessas videoaulas,
porque eu também sou uma pessoa que dou aula na escola dominical, então as videoaulas me ajudam bastante, eu assisto elas, eu anoto algumas coisas, então espero que nesta ocasião eu possa ter sido uma ferramenta que Deus usou, um instrumento que Deus usou para ajudar você a preparar melhor a sua lição. É claro que você vai orar, você vai anotar algumas coisas, outras coisas o Espírito de Deus vai trazer para você também, eu creio nisso, e o importante é que a obra do Senhor continue sendo feita e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém.